Isso cria condições incríveis para pesquisas, e os cientistas continuam a estudar como a vida pode sobreviver em tais condições severas. Nas terras de arroz de Yuanjiang, localizadas a mais de 1.000 metros acima do nível do mar, o arroz é cultivado como em uma escada de cascata, criando vistas impressionantes. Essas terras ocupam uma área superior a 30.000 hectares e foram criadas há mais de 800 anos, quando os moradores locais começaram a cultivar os complexos declives montanhosos. Imagine, durante a estação das chuvas, essas terras se enchem de água, refletindo o céu e criando a ilusão de vastos lagos. Você sabia que as terras de Yuanjiang são consideradas um dos locais mais fotografados do mundo? Todos os anos, milhões de turistas vêm aqui para ver como os campos de arroz brilham em todas as cores do arco-íris ao amanhecer e ao pôr do sol. Mas isso ainda não é o mais incrível. Essas terras sustentam mais de 30.000 pessoas e os moradores locais continuam a usar métodos tradicionais, passando o conhecimento de geração em geração. É importante saber que as terras não servem apenas para a agricultura, mas também são parte do patrimônio cultural, incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco. E aqui começa o verdadeiro espetáculo. Os moradores locais desenvolveram um sistema único de irrigação, utilizando água dos rios montanhosos. Esse sistema permite manter o nível de umidade adequado, mesmo nos meses mais quentes, quando a temperatura pode chegar a 35 graus Celsius. E você sabia de mais uma coisa? A água nas terras muda de cor dependendo da hora do dia e da estação, criando verdadeiros cenários mágicos. E, finalmente, vale mencionar que o próprio Cachoeira está localizado em um parque nacional que abrange mais de 10.000 hectares. Aqui, além do Hengfoss, você pode ver outros impressionantes monumentos naturais que aguardam sua descoberta. Kjergbolten não é apenas uma pedra, é um fenômeno natural incrível que paira entre duas rochas a uma altura de quase 1.000 metros acima do fiordo. Imagine, esse enorme bloco de pedra pesa cerca de 30 toneladas e parece que alguém o jogou ali por acaso. Mas, como ele chegou até lá? O segredo de Kjergbolten está no movimento dos glaciares, que milhões de anos atrás moldaram o paisagismo da Noruega. Esses glaciares, deslizando pela terra, arrastavam grandes pedras e as deixavam em seus lugares. É interessante notar que, como resultado desses processos, surgiram não apenas blocos de pedra, mas também vales pitorescos e lagos que hoje atraem turistas de todo o mundo. Mas eis a pergunta: como esse bloco de pedra não cai? A resposta está na sua forma e posição, que criam um efeito semelhante ao de colocar uma bola em uma superfície inclinada. Kjergbolten está tão bem preso entre as rochas que nem mesmo o vento mais forte consegue movê-lo. Imagine estar na beira de um precipício, com uma vastidão sem fim abaixo de você. Essa visão é hipnotizante e muitos corajosos decidem tirar uma foto em cima desse bloco, tornando-se uma tradição. Mas você sabia que Kjergbolten foi descoberto apenas no século XIX? Todo ano, mais de 30.000 turistas vêm até aqui para ver esse fenômeno da natureza e desfrutar das vistas deslumbrantes que se abrem da altura.
segredo está no fato de que, durante fortes chuvas, o cânion se enche de água, que então lentamente lava o arenito, criando essas incríveis curvas e ondas. O Salar de Uyuni, na Bolívia, não é apenas uma vasta planície branca, mas um fenômeno natural impressionante. Sua extensão é de mais de 10.000 quilômetros quadrados, tornando-o o maior do mundo. Imagine que, durante a estação das chuvas, essa desertificação se transforma em uma superfície espelhada, refletindo o céu e criando a ilusão de infinitude. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Debaixo dessa camada branca de neve, há reservas de lítio avaliadas em 9 milhões de toneladas. O lítio é um elemento crucial para a produção de baterias, e o Uyuni se torna um centro importante para o futuro da energia. Sabe o que isso significa para o mundo da tecnologia? A cada 30 anos, ocorre um fenômeno natural extraordinário, quando o salar se enche de água e sua superfície se torna um espelho perfeito. Isso atrai turistas de todo o mundo que desejam capturar esses momentos mágicos. Mas assim que o sol começa a brilhar, a água evapora, deixando apenas cristais de sal que formam padrões intrincados. E aqui começa o verdadeiro mistério. Nessa região, é possível encontrar fósseis de organismos marinhos antigos, como amonites, que viveram aqui há milhões de anos. Esses fósseis indicam que, em algum momento, o salar foi um oceano. A depressão de Danakil é considerada uma das áreas tectônicas mais ativas, o que significa que no futuro ela pode se tornar ainda mais única. A Torre do Diabo, com uma altura de 250 metros, não é apenas uma formação geológica, mas um verdadeiro fenômeno natural. Imagine essa imponente estrutura de colunas de basalto, formadas por atividade vulcânica, erguendo-se da terra como um gigantesco poste. É fascinante notar que sua forma lembra as colunas que se encontram em templos gregos, mas aqui a natureza criou esse milagre por si só. Todo ano, milhões de turistas vêm aqui para admirar esse lugar único. E não é à toa. Nas encostas da Torre do Diabo foram encontrados vestígios de antigos povos. Arqueólogos descobriram artefatos que indicam que tribos de indígenas americanos utilizavam essa região para caça e rituais. Mas isso ainda não é o mais intrigante. Você sabia que a Torre do Diabo foi a primeira localidade do mundo a ser declarada Monumento Nacional em 1892? Essa decisão foi tomada graças à insistência do presidente Theodore Roosevelt, que compreendia a importância de preservar esse lugar extraordinário. Mas há mais um detalhe que impressiona. Em toda a superfície da torre é possível ver características rachaduras e linhas. Elas se formaram devido ao processo de cristalização e posterior resfriamento da magma. Cientistas ainda não chegaram a um consenso sobre como exatamente essa formação esteticamente impressionante se formou. El Peñón de Guatapé não é apenas uma rocha. É um gigante de 200 metros de altura que transformou a visão da natureza da Colômbia. Imagine, essa imensa placa pode ser vista a vários quilômetros de distância.
e parece que foi deixada ali por extraterrestres. O que torna o El Peñón tão especial? A resposta está em sua estrutura. Ele é composto de granito e sua superfície é tão lisa em alguns pontos que parece que foi polida. Mas isso não é tudo. Embaixo, no nível do solo, há o Lago Guatapé, cujas águas se estendem por 33 quilômetros quadrados. Este lugar se tornou um verdadeiro imã para turistas, que vêm não apenas para admirar as paisagens, mas também para subir até a sua cume por 281 degraus. Mas você sabia que o El Peñón não é apenas um fenômeno natural? Aqui estão várias cavernas de difícil acesso que, segundo lendas, guardam segredos de antigas civilizações. As histórias falam de tesouros perdidos que um dia pertenceram aos índios que viviam por aqui. Essas histórias atraem os caçadores de aventuras que sonham em desvendar seus segredos. Se você acha que isso é tudo, aqui está mais um fato. No século XX, o El Peñón se tornou o local ideal para esportes radicais, incluindo o parapente. Você pode decolar e ver o paisagismo que revela seus segredos do alto. E o mais incrível de tudo, a água do Lago Guatapé tem uma cor esmeralda brilhante que muda com o tempo do dia e com o clima. E o que é ainda mais fascinante, todo ano o Salar de Uyuni se torna o local do Salão de Uyuni, um projeto de arte única, onde artistas criam instalações que refletem a natureza e a cultura da região. Cachoeira de Victoria não é apenas um belo espetáculo, mas um fenômeno natural poderoso que produz mais de 6 milhões de litros de água a cada minuto. Imagine essa massa de água caindo de uma altura de 151 metros, criando nuvens de respingos que podem ser vistas a muitos quilômetros de distância. Este lugar é tão grandioso que pode ser visto de cima, onde a cachoeira parece uma grande faixa branca, cortando o cenário verde. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Ao redor da cachoeira, forma-se um microclima único, onde a umidade chega a 90%. Isso cria condições ideais para muitas plantas e animais raros que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Aqui, você pode ver samambaias tropicais e até mesmo raros tipos de orquídeas que crescem apenas nesse ambiente úmido. E agora, imagine o que mais é fascinante. A Cachoeira de Victoria é o lar de uma grande variedade de peixes. Na região, habitam cerca de 200 tipos, incluindo espécies únicas que conseguem sobreviver nas águas turbulentas, onde a força do fluxo pode atingir 6.000 metros cúbicos por segundo. Esses peixes são a principal fonte de alimento para as aves locais, incluindo os majestosos águias fisga-peixes que caçam deles do alto. E agora, imagine como os moradores locais se referem a esse fenômeno da natureza. Eles chamam a cachoeira de Mosi Oatunya, que significa fumaça rugindo. Esse termo reflete perfeitamente como a água se quebra em pequenas gotas, criando o efeito de fumaça sobre a cachoeira. Ao redor da cachoeira, aglomeram-se turistas e pesquisadores, ansiosos por ver esse espetáculo com seus próprios olhos e sentir sua força. A cada segundo na grande cachoeira, algo novo acontece. Fluxos de água caindo, brilho na água dos respingos, sons da natureza.
E mesmo que você pense que já viu tudo, há mais um fato surpreendente. O lago no cráter é o mais ácido da Terra. Pamukkale não é apenas um lugar bonito no mapa da Turquia, mas uma verdadeira maravilha da natureza. Suas cascatas parecem esculpidas em mármore. E tudo isso graças às águas minerais com temperatura em torno de 37 graus. Essas águas, ricas em cálcio, formam depósitos brancos que brilham como neve recém-caída ao sol. Imagine caminhar por essas cascatas, sentindo como a água quente suavemente toca seus pés. Mas isso não é tudo. Pamukkale era conhecido desde a antiguidade como um balneário, atraindo pessoas para tratar diversas doenças. Os romanos construíram aqui a cidade de Hierápolis, onde ainda se encontram ruínas de um anfiteatro que comportava cerca de 10.000 espectadores. Mas isso é apenas o começo. A água nas cascatas de Pamukkale contém mais de 30 diferentes minerais. Isso significa que cada passo pode se tornar uma verdadeira jornada pela história da geologia. E se eu disser que, em tempos antigos, existia aqui um lago que se transformou nesses maravilhosos formados? E aqui começa o mais interessante. Os pesquisadores descobriram que a temperatura da água varia ao longo do ano, criando efeitos visuais incríveis. Quando você olha para as cascatas, elas podem parecer brancas, mas ao pôr do sol, elas se tornam douradas, como paisagens mágicas de outro mundo. E o mais impressionante de tudo... A montanha Cook foi nomeada em homenagem ao capitão James Cook, que foi o primeiro a explorar essas terras no século XVIII. No entanto, seu nome local é Aoraki, que significa montanhas cobertas de neve. Imagine uma praia onde você pode ver uma colônia de pinguins que não tem medo das pessoas. A praia de Boulders, na África do Sul, se tornou o lar de mais de 2.000 pinguins africanos. E isso não é mera coincidência. Aqui eles encontraram condições ideais para viver. Esses pinguins podem atingir até 60 centímetros de altura e pesar até 4 quilos. Você sabia o que acontece quando você passa perto deles? Os pinguins não só são brincalhões, mas também incrivelmente sociais. Eles se comunicam entre si com diversos sons que podem lembrar gritos ou até mesmo crocitos. Agora imagine que nesses lugares os pinguins podem passear pela praia como se fosse o seu próprio mundo, onde eles estão completamente livres. Mas isso não é tudo. A praia de Boulders fica a apenas 30 quilômetros de Cape Town e é banhada pelas águas do frio corrente de Benguela, tornando-a o local ideal para observar a vida marinha. Aqui você pode encontrar não apenas pinguins, mas também leões marinhos, golfinhos e até baleias que periodicamente aparecem nessas águas. E o que é ainda mais impressionante? A praia é considerada uma reserva e sua visitação é regulamentada para proteger essas incríveis aves do excessivo contato humano. Assim, todos os anos são realizados eventos especiais para manter a população e preservar a ecossistema. Seljalandsfoss é uma cachoeira que desce de uma altura de 60 metros, como uma cortina branca que esconde outro mundo. Você sabia que essa cachoeira tem uma característica incrível? É possível caminhar por um caminho atrás dela e ver a água caindo no abismo.
criando um espetáculo único. Imagine como as gotas de água brilham ao sol, formando um arco-íris bem na sua frente. Os moradores locais afirmam que esse lugar inspirou muitos artistas e poetas. É interessante que no inverno, a cachoeira congela e se transforma em uma verdadeira escultura de gelo, com uma altura de 40 metros. Mas isso ainda não é tudo. Ao redor do Seljalandsfoss, há colinas verdes cobertas de musgo, parecendo tapetes macios que contrastam com a água transparente. Cientistas destacam que esse lugar é um importante objeto de estudo para o ecossistema da Islândia, onde há muitos tipos de aves e plantas raras. Você sabia que nessa região também está o Gullfoss, que é 2 vezes mais largo que o Seljalandsfoss? Isso se torna um verdadeiro desafio para os amantes de viagens. Como escolher entre 2 tão fascinantes maravilhas da natureza? Todo ano, mais de 100.000 turistas vêm aqui para apreciar a beleza desse lugar. No entanto, apesar da popularidade, o Seljalandsfoss mantém sua atmosfera original e o vento fresco sempre traz frescor dos glaciares. E o mais emocionante, nas proximidades da cachoeira, há trilhas antigas dos vikings que levam a outros maravilhosos objetos naturais. Aqui, nessas águas, vivem seres dos quais nem suspeitamos. Além disso, cientistas descobriram que alguns desses tipos de vida poderiam sobreviver apenas nesse bioma único, criado pela brincadeira das águas e dos sedimentos. Imagine uma vasta extensão de dunas, onde montes de até 30 metros de altura se fundem suavemente com lagunas transparentes, cheias de água fresca. Este lugar é chamado de Lençóis Maranhenses e está localizado no Brasil, no estado do Maranhão. Neste cenário único, todos os invernos surgem lagos que podem cobrir uma área de até 300 quilômetros quadrados. Mas isso ainda não é o mais estranho. Durante a estação seca, esses corpos d'água desaparecem, deixando apenas dunas de areia que parecem ter sido pintadas por artistas. Os padrões e cores das dunas mudam ao longo do dia e das condições climáticas, criando paisagens cativantes. E o que é ainda mais impressionante, nos Lençóis Maranhenses há uma grande variedade de flora e fauna únicas. Por exemplo, aqui se podem encontrar espécies raras de tartarugas e aves que se adaptaram à vida nesse ecossistema. Esses animais conseguem sobreviver em condições onde a água está disponível apenas em determinados meses. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Os moradores locais utilizam esses corpos d'água para pesca e coleta de água. Mas quando a estação das chuvas chega, eles se tornam verdadeiros ímãs turísticos. Todos os anos, milhares de turistas vêm aqui para apreciar a beleza desses corpos d'água naturais, que podem ter até 7 quilômetros de comprimento. E o mais interessante de tudo, os moradores locais acreditam que esse lugar possui uma energia especial que atrai visitantes de todo o mundo. Imagine um lugar onde árvores, ressecadas até virarem carvão, se erguem como guardiões do tempo. O Deadvlei, localizado na Namíbia, é famoso por seus paisagens mortais, onde as árvores têm mais de 900 anos e foram preservadas por um clima único. Mas há um paradoxo. Não é apenas um deserto.
mas um dia foi um oásis em flor. Você sabia que o Dead Valley se formou devido à mudança do curso de um rio? Quando o rio Zambezi mudou seu curso, a água deixou de chegar a esse lugar, e as árvores, não suportando as condições rigorosas, começaram a morrer. Mas elas não apodreceram, transformando-se em verdadeiras esculturas naturais, preservadas em um cenário sem vida. E agora imagine isso, no Dead Valley, a areia que pode ter até 7 milhões de anos. Sua cor laranja vivo contrasta com os troncos negros das árvores, criando uma visão hipnotizante que atrai fotógrafos de todo o mundo. É difícil de acreditar, mas em alguns lugares a areia pode atingir 30 metros de altura. Esse lugar também é lar para plantas e animais raros que se adaptaram a condições extremas. Por exemplo, aqui você pode encontrar uma raposa do deserto com habilidades incríveis de sobrevivência que caça à noite, quando a temperatura cai. Mas isso não é tudo. Sob a areia, há mistérios esperando para serem descobertos. Se você acha que já sabe tudo sobre o Dead Valley, aqui vai mais uma coisa que impressiona. Nessa região, a temperatura pode chegar a 50 graus Celsius. As águas de Pamukkale podem mudar de cor ao longo do dia, o que significa que cada uma de suas visitas será única. Você já pensou quantos impressionantes pilares de até 800 metros de altura podem ser encontrados nas montanhas Zhangjiajie? Essas formações naturais, que lembram torres gigantes, se tornaram uma verdadeira inspiração para os criadores do filme Avatar. Sua forma única surgiu devido à erosão ao longo de séculos, e as montanhas estão cobertas por florestas densas, onde habitam espécies raras de plantas e animais. Imagine encontrar mais de 600 tipos de plantas e cerca de 100 tipos de animais, muitos dos quais não podem ser encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, nessas montanhas você pode encontrar raposas vermelhas raras e iacos tibetanos. E o mais impressionante, as montanhas Zhangjiajie se tornaram a primeira área do mundo a ser incluída na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, graças a sua ecossistema único e paisagens deslumbrantes. Mas isso não é tudo. Nas montanhas Zhangjiajie, há uma ponte de vidro que se estende por 400 metros sobre um desfiladeiro. Não é apenas uma ponte, mas uma verdadeira atração, permitindo ver vistas deslumbrantes das montanhas e desfiladeiros ao redor, a partir de uma altura de 300 metros. E que tal essa ideia? Caminhar por uma ponte de vidro a 300 metros de altura? Aqui você também pode encontrar templos antigos, escondidos entre as florestas, que servem como locais de meditação para monges há mais de 1000 anos. A Grande Fossa Azul faz parte do famoso atoll Long Bank, que, junto com outros recifes, forma o segundo maior recife de barreira do mundo, ficando apenas atrás do australiano. O Canyon Antelope é uma maravilha da natureza, criada pela água e pelo tempo, que parece ter sido esculpida por artistas habilidosos. Imagine passagens estreitas onde as paredes de arenito se erguem até 40 metros de altura e os raios de sol penetram no interior, criando efeitos luminosos mágicos. Em diferentes épocas do ano e sob diferentes condições de iluminação, esses reflexos coloridos podem mudar suas tonalidades,
de um laranja vivo a um púrpura profundo. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Este canyon possui formas únicas que parecem ondas naturais, capazes de fazer você sentir que está em outro mundo. Cada fissura e curva conta a história de como a água, ao se infiltrar no arenito macio, criou essas formações incríveis ao longo de milhões de anos. E sabe o que é ainda mais surpreendente? O Canyon Antelope é um local popular entre fotógrafos que buscam capturar sua beleza. Todos os anos, mais de 100 mil turistas chegam para registrar essa visão com suas câmeras. E um fato interessante, este canyon possui dois principais setores, o superior e o inferior, e cada um deles oferece vistas e sensações completamente diferentes. Imagine caminhar por um corredor estreito, com paredes que brilham em todas as tonalidades de vermelho, laranja e amarelo, como se estivesse no coração de um fluxo de fogo. Essas cores aparecem porque o arenito contém ferro, que reage ao oxigênio e ao tempo, criando esses efeitos visuais incríveis. E agora a pergunta: como a água conseguiu criar essas formas incríveis? E o mais impressionante é que esse bloco de pedra não só atrai turistas, mas também faz parte de antigos mitos do folclore norueguês, onde ele é associado a lendas sobre gigantes. O Cachoeira Subaquática de Maurício é algo incrível, capaz de surpreender até os mais experientes viajantes. Imagine um fluxo de água subaquática se unindo em uma poderosa corrente, criando a ilusão de uma cachoeira que se perde no infinito. Esse espetáculo parece como se a própria natureza tivesse decidido montar um espetáculo, onde a principal estrela são as águas brincalhonas do Oceano Índico. Mas o que realmente impressiona é que essa cachoeira não é uma cachoeira no sentido tradicional. Ela se forma devido à acumulação de precipitações no fundo do oceano. Quando as correntes subaquáticas levantam essas partículas, elas criam um efeito semelhante ao de uma queda d'água. Já pensou quanta areia e argila são necessárias para criar essa ilusão? Aproximadamente 30 mil toneladas. E o que é ainda mais fascinante? Esse fenômeno natural é melhor visto de cima, por exemplo, de um helicóptero ou de um drone. De cima, a cachoeira subaquática parece uma gigantesca cratera d'água, mergulhando nas profundezas do oceano. E essa beleza é visível apenas em certos momentos do dia, quando o sol ilumina a água sob o ângulo certo. Agora, imagine que a cachoeira subaquática é um lar para diversos habitantes marinhos, como peixes coloridos e corais. This translation maintains the style, tone, and factual information of the original Russian text, while sounding natural and fluent in Brazilian Portuguese. Mont São Miguel não é apenas uma ilha, mas uma verdadeira enigma arquitetônico. A altura do mosteiro é de 80 metros e ele se ergue sobre o mar como um guardião medieval. Mas o que é impressionante? Durante a maré alta, a ilha está completamente cercada pela água e durante a maré baixa é possível caminhar ao redor dela. Quando você olha para suas paredes, imagina que elas foram construídas com pedra extraída fora da ilha? Esses blocos, que pesam até 5 toneladas, foram trazidos do continente, o que por si só é um feito engenhoso.
Sabe que Monte São Miguel foi construído no início do 8º século como uma pequena capela? Desde então ele se tornou um símbolo de genialidade arquitetônica e grandeza espiritual. Mas isso não é tudo. Durante a Idade Média, o mosteiro atraía peregrinos de todo o mundo. A cada ano, milhares de pessoas vinham para ver São Miguel, padroeiro da ilha. Durante essas peregrinações, a ilha se transformava em um verdadeiro formigueiro, onde a vida fervilhava. Se você acha que este lugar é tranquilo, está muito enganado. A cada 6 horas, as marés mudam sua aparência, criando um espetáculo fascinante quando a ilha aparece e desaparece. Alguns pesquisadores afirmam que o nível da água ao redor da ilha variava mais de 10 metros. E aqui vai mais um fato surpreendente. No século XVII, havia uma prisão aqui, onde os prisioneiros passavam seus dias em condições rigorosas. Se você quiser sentir toda a força desse lugar, saiba que na Trolltunga não encontrará apenas turistas. Alguns alpinistas até tentam conquistá-la no inverno, quando tudo está coberto por uma camada de neve de até 1 metro de espessura. O Floresta de Pedra de Shilin não é apenas uma formação natural, mas uma verdadeira fábula de pedra, onde algumas rochas alcançam até 30 metros de altura. Essas formações peculiares parecem ter sido esculpidas de grandes blocos de pedra, criando labirintos e padrões que hipnotizam o olhar. Já pensou como esses gigantes poderiam ter surgido? A resposta está no processo de erosão, que durou milhões de anos. Além disso, Shilin não é apenas um monumento natural, mas também um lar para muitos tipos raros de plantas e animais. Aqui você pode encontrar mais de 600 tipos de flora, incluindo algumas espécies endêmicas, tornando este lugar um verdadeiro tesouro para os botânicos. Imagine, alguns desses plantas estavam aqui quando a humanidade ainda estava começando a domesticar a agricultura. Todo ano, a Floresta de Pedra atrai milhões de turistas. E não é à toa. As lendas locais contam que essas rochas eram pessoas transformadas em pedra por seus pecados. Quem poderia imaginar que essas formações escondem não apenas segredos geológicos, mas também mitos culturais? Se você acha que isso é tudo, prepare-se para mais um choque. Nesse Floresta, há um sistema único de cavernas subterrâneas com mais de 50 quilômetros de extensão. Todos os anos ocorre um festival aqui, onde os moradores locais celebram a colheita, e nesse evento participam dezenas de milhares de pessoas. A Grande Fossa Azul em Belize não é apenas um buraco no oceano. Seu diâmetro é superior a 100 metros e sua profundidade atinge 70 metros. Imagine-se em pé na beira desse anel gigantesco, cercado por águas azul-vivas do Mar do Caribe. Você sabe o que torna esse lugar tão atraente para os mergulhadores? Dentro da fossa, há estalactites e estalagmites que se formaram há milhões de anos, quando o nível do mar era significativamente mais baixo. Essas formações subaquáticas criam paisagens subaquáticas impressionantes que não deixam indiferente nenhum amante do mundo subaquático. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Ao redor da Grande Fossa Azul, há recifes que são lar para mais de 700 tipos de animais marinhos.
desde corais vibrantes até grandes tubarões. Esse lugar está repleto de vida. Além disso, a temperatura da água varia entre 25 e 32 graus Celsius, tornando-a ideal para mergulhos. Mas isso ainda não é tudo. Estudos mostram que essa fossa se formou há aproximadamente 12 mil anos. Quando a última era glacial terminou, o nível do mar subiu, inundando cavernas e criando essa formação natural impressionante. E o mais impressionante de tudo: as Ilhas Faroé. A natureza aqui é tão única que em cada passo você pode se deparar com algo impressionante. Por exemplo, 80% da terra é coberto por pastagens verdes onde pastam ovelhas, e as rochas foram formadas ao longo dos séculos por poderosas erupções vulcânicas. Agora imagine, apenas 38 mil habitantes nestas ilhas. Eles vivem em condições incríveis, entre campos e penhascos, onde a cada segundo você pode ver nuvens envolvendo as montanhas, criando paisagens de conto de fadas. Mas ainda há mais. Nas Ilhas Faroé existe a vila de Guinoar, onde as casas são construídas diretamente nas rochas e os telhados são cobertos de grama. Isso não é apenas uma característica arquitetônica, mas parte da cultura que permite manter o calor no inverno e proteger contra fortes ventos. Mas isso ainda não é tudo. Nas ilhas, vivem cerca de 150 espécies de aves, incluindo uma das mais raras do mundo, o albatroz de bico vermelho. Essas aves vêm aqui para se reproduzir e podem ser vistas de abril a agosto, quando enchem o céu com cores vibrantes e gritos ensurdecedores. O que você acha que ainda pode aprender sobre a vida nestas ilhas? Todo ano aqui ocorre um festival onde os moradores locais preparam pratos tradicionais de peixe e carne, e para os turistas são organizadas excursões de barco para apreciar os paisagens selvagens. Por exemplo, a altura da cachoeira Muldavik é de 30 metros e joga a água diretamente no oceano, criando um espetáculo hipnotizante. A cada ano, o Cachoeira perde cerca de 25 centímetros de sua altura devido à erosão. Pesquisas de longo prazo mostram que, no futuro, sua forma pode mudar ainda mais. Imagine uma rocha erguendo-se sobre um lago a uma altura de quase 900 metros. A Trolltunga, ou Língua do Troll, como é conhecida, tem uma forma que faz os turistas pararem de espanto e medo. Essa enorme saliência de pedra parece prestes a cair no abismo. Todo ano, mais de 30 mil corajosos pesquisadores vêm aqui para registrar esse momento em fotos. É interessante que o caminho até a Trolltunga leva cerca de 4 horas a pé e está cheio de paisagens deslumbrantes, lagos montanhosos, cachoeiras e florestas sem fim se revelam a cada passo. Mas isso ainda não é tudo. Você sabia que a Trolltunga se formou como resultado da erosão glacial? Isso significa que milhões de anos atrás, grandes geleiras se moviam lentamente, esculpindo formas impressionantes como essa língua nas montanhas. Além disso, a altura da saliência a torna não apenas um ponto para selfies, mas também um lugar onde se pode sentir uma verdadeira conexão com a natureza.
Além disso, o vento na parte superior pode atingir velocidades de até 30 km por hora, adicionando um elemento de adrenalina à sua aventura. Agora imagine, em um dia claro, de lá se pode ver todo o lago Lauerbrunnen, que se estende por 8 quilômetros. É um dos lugares mais fotografados da Noruega, e não é à toa. Aqui é possível ver como os raios de sol brilham na superfície da água, criando reflexos mágicos. E o que é mais surpreendente, nos últimos 30 anos a população de pinguins na praia de Boulders aumentou em 30% graças aos esforços de conservação. Na altitude de 2.800 metros acima do nível do mar, o vulcão Bromo é famoso por seu estado ativo e por seus paisagens hipnotizantes. Imagine um cráter que expulsa nuvens de fumaça cinza, criando um efeito como se a Terra estivesse respirando. Isso não é apenas uma visão bonita. O vulcão está no centro de uma vasta caldeira rodeada por outros vulcões, e essa área faz parte do Parque Nacional Bromotenger-Semeru. Mas isso ainda não é o mais estranho. O Bromo, sendo um vulcão ativo, expeliu lava mais de 30 vezes no século XX. Uma das erupções mais memoráveis ocorreu em 1912, quando a cinza subiu a uma altura superior a 1 quilômetro. Essa força é sentida não apenas pelos turistas, mas também pelos moradores locais, pois o vulcão desempenha um papel importante na cultura e mitologia do povo Tenger. Mas o que realmente impressiona é que os moradores locais realizam um ritual anual chamado Yadnya Casada, em homenagem ao deus dos vulcões. Durante esse festival, eles oferecem sacrifícios no cratera do Bromo, incluindo arroz e flores, para apaziguar o deus e garantir boa sorte para suas colheitas. Essa combinação única de natureza e cultura atrai milhares de turistas de todo o mundo. Pela manhã, quando o sol nasce no horizonte, você pode ver como as nuvens de neblina se elevam da superfície da caldeira, criando uma visão semelhante a quadros pintados. Da altura de um pássaro, esse cenário lembra uma superfície marinha cercada por montanhas majestosas. O Canyon del Rio Cristales foi incluído na lista do Patrimônio Mundial da Unesco devido à sua incrível ecossistema e biodiversidade. A Praia Vermelha no Lago Futian é um espetáculo que faz o coração bater mais rápido. Você sabia que essa praia se estende por mais de 300 quilômetros? Sua cor vermelha vibrante é causada por uma planta chamada sedum, que floresce no final do verão e no outono. Imagine, você está na margem e ao seu redor há um mar interminável de algas vermelhas, como um quadro vivo pintado em tons vibrantes. E agora, o mais interessante, não é apenas um lugar bonito para fotos. Aqui habitam aves raras, como as garças, que utilizam essa região como sua residência de inverno. É difícil de acreditar, mas a Praia Vermelha não é apenas um fenômeno natural, mas também um ecossistema que sustenta a vida de muitos organismos. Por exemplo, nessa região, você pode encontrar mais de 200 tipos de peixes. Esses peixes não apenas atraem turistas, mas também são uma parte importante do ecossistema local, mantendo o equilíbrio entre a vegetação e o mundo animal. E aqui está um fato surpreendente. O nível de salinidade da água no Lago Futian varia ao longo do ano.
No inverno, ele pode atingir 35 partes por mil, tornando-o um dos lagos mais salgados do mundo. Isso cria condições únicas para a vida de organismos que você não encontrará em nenhum outro lugar. Mas isso ainda não é tudo. Ao redor da praia, há trilhas que permitem explorar não apenas a praia, mas também suas redondezas, onde se escondem paisagens deslumbrantes e a natureza selvagem. E você sabia que há algo ainda mais fascinante? Essas dunas foram formadas por ventos que podem atingir velocidades de até 100 km por hora, moldando esse paisagem espetacular ao longo de milhares de anos. A depressão de Danakil não é apenas uma bacia, mas um dos locais mais quentes do planeta, onde a temperatura pode atingir 50 graus Celsius. Imagine um cenário onde ao seu redor há fontes termais ferventes e gases tóxicos, e o solo está rachado, liberando vapor. O que é ainda mais impressionante? Este lugar está abaixo do nível do mar por mais de 110 metros, tornando-o uma das pontos mais baixos da África. Aqui, você pode ver lagos ácidos brilhantes, pintados em cores ácidas, de verde vivo até azul profundo, tudo graças à presença de diversos minerais. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na depressão de Danakil, há vulcões que não apenas expelam lava, mas também gases sulfurosos, criando uma atmosfera semelhante a outro planeta. Por exemplo, o vulcão Erta Ale tem um lago de lava permanentemente ativo, com uma largura maior que 100 metros. É impressionante e, ao mesmo tempo, perigoso. Imagine que os habitantes locais, chamados Afar, levam sua vida aqui. Apesar das condições extremas, eles criam camelos e os usam para o comércio, além de coletar sal dos lagos salgados, onde os cristais podem atingir uma espessura de até 30 centímetros. O que é mais surpreendente? E o que realmente vai surpreender? Em alguns pontos, a altura das colunas chega a 60 metros e sua forma básica cria um espetáculo indescritível quando o sol brilha sobre elas, projetando longas sombras. Cada segundo, 6 milhões de litros de água caem pelo Niágara. É como se você enchesse uma grande piscina olímpica a cada 6 segundos. E o mais impressionante, a altura do cachoeira é de 53 metros e sua largura ultrapassa os 800 metros, tornando-o um dos mais conhecidos do mundo. Mas isso ainda não é o mais estranho. A água que cai de tão alto cria nuvens de spray que podem ser vistas a vários quilômetros de distância. Em dias claros, um arco-íris aparece diretamente sobre o cachoeira, criando um espetáculo fantástico que atrai milhões de turistas todos os anos. E agora imagine isso, o Niágara não sempre foi assim. Durante muitos milhares de anos ele se movia rio acima e suas formações mudavam. A água que quebrava através de rochas calcárias duras criou cânions e desfiladeiros que ainda podem ser vistos hoje, se você subir até a plataforma de observação. Se você pensava que isso era impressionante, espere. A cachoeira também serve como fonte de energia. As hidrelétricas em ambos os lados produzem mais de 2.000 megawatts de energia elétrica. Isso é suficiente para fornecer energia para mais de 1 milhão de casas.
E o mais incrível de tudo? Essas cavernas estão cheias de estalactites e estalagmites, criando paisagens subterrâneas misteriosas, sem igual no mundo. Imagine, sob seus pés corre um rio, e acima de você se erguem grandiosas formações de pedra. Na altura de 3.236 metros, encontra-se um dos picos mais impressionantes dos Dolomitas, a Marmolada. Este maciço não é apenas o mais alto da região, mas também possui um glaciar com uma área de cerca de 140 hectares, tornando-o o maior da Itália. Imagine, rochas de gelo que constantemente mudam de forma sob a ação do vento e do sol. Você sabia que a Marmolada é famosa não apenas por seus paisagens, mas também por sua história? Durante a Primeira Guerra Mundial, aqui passava a linha de frente entre os exércitos italiano e austríaco. Nas montanhas, ainda é possível encontrar vestígios de abrigos e cercas de arame farpado que lembram aqueles tempos turbulentos. Mas isso ainda não é o mais estranho. Nos declives da montanha, há fragmentos de antigos recifes de coral, com mais de 2 bilhões de anos. Como eles puderam chegar a uma altura superior a 3.000 metros? A resposta está nos processos tectônicos que elevaram esses recifes das profundezas marinhas à superfície. E aqui começa o verdadeiro encanto. Na Marmolada, há trilhas únicas para alpinistas que atraem milhares de turistas todos os anos. Uma das trilhas mais populares, conhecida como Via Láctea, tem cerca de 8 quilômetros de comprimento e passa por vales pitorescos e penhascos íngremes. E o que mais impressiona? Eles foram construídos nas rochas mais pitorescas, e até eles levam trilhas sinuosas, cheias de mistérios e surpresas. Você sabia que cada uma dessas trilhas tem sua própria lenda? O Parque Nacional Arches, localizado no estado do Utah, impressiona com suas arquiteturas naturais, e há mais de 2.000 delas. Essas gigantescas estruturas foram formadas ao longo de milhões de anos, quando a água e o vento erosionaram camadas moles de arenito, criando incríveis formações naturais. Sabia que a maior delas, a Delicate Arch, atinge 32 metros de altura? Cada arco possui suas características únicas, e muitos deles parecem esculturas perfeitamente esculpidas. Por exemplo, o Landscape Arch, com uma extensão quase de 100 metros, lembra um enorme quadro para fotografia, e as vistas debaixo dele são de tirar o fôlego. Mas isso ainda não é o mais estranho. Neste parque, além das arquiteturas, há impressionantes rochas que parecem prestes a cair. Esses gigantes de pedra, com até 120 metros de altura, parecem querer se erguer ao céu. Imagine que nesses penhascos vivem espécies raras de animais, como lagartos que se escondem em fendas e rachaduras. Você só os verá se estiver atento. Mas isso ainda não é tudo. O parque também é famoso por suas rochas vermelhas, que geralmente parecem fogo ao pôr do sol. Essas cores vibrantes criam uma atmosfera mágica, e muitos fotógrafos de todo o mundo vêm aqui para capturar esse momento. E o que é ainda mais intrigante?
Em alguns pontos onde as rochas encontram o céu, você pode ver vestígios de organismos marinhos antigos que habitavam aqui há milhões de anos. A montanha Cook, com uma altura de 3.247 metros, é a mais alta montanha da Nova Zelândia e um dos lugares mais impressionantes do planeta. Imagine estar em seus declives, cercado por geleiras que se estendem por 30 quilômetros e sentir o vento frio que traz o cheiro de neve fresca. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Na parte superior da montanha, você pode ver picos de gelo que não derretem nem no calor do verão. Esses geleiros, que se formaram há milhões de anos, guardam muitos segredos, incluindo dados sobre o clima e os ecossistemas do passado. Você sabia que eles podem contar como a temperatura na Terra mudou ao longo do tempo? Nas encostas da montanha Cook habita uma espécie rara de aves, as gaivotas. Esses predadores emplumados podem atingir até 70 centímetros de comprimento e desenvolver uma velocidade de até 100 km por hora, tornando-os alguns dos mais rápidos voadores do mundo. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Sua caça inclui capturar peixes que eles podem ver do alto de seus voos. Ao redor da montanha estão lagos pitorescos, como o Lago Tekapo, onde a água tem uma cor incrível de azul turquesa devido às partículas de gelo em suspensão. Esses lagos são um verdadeiro imã para os turistas. E você não vai acreditar, mas em noites claras, este é um dos melhores lugares do mundo para observar as estrelas. E o mais intrigante? Aqui, a cada ano caem mais de 300 centímetros de neve, tornando essas montanhas um verdadeiro paraíso para esquiadores e snowboarders. Se você deseja experimentar verdadeiras aventuras de inverno, vale a pena visitar este lugar. Imagine uma rio que muda sua cor dependendo da estação do ano. O rio Cañón del Río Cristales, na Colômbia, é conhecido como o Rio dos Cinco Cores, devido à sua ecossistema única, onde a água se torna vermelha, amarela, verde, azul e preta. Mas isso não é tudo. Em determinados meses, quando o nível da água diminui, plantas subaquáticas chamadas macarenas se iluminam com cores vibrantes, criando um espetacular caleidoscópio natural. Sabe o que torna esse rio tão especial? A água contém minerais e plantas que reagem à luz solar. Essas plantas, que podem alcançar até 7 metros de comprimento, criam um efeito semelhante à pintura, quando suas cores brilhantes refletem na superfície. Imagine estar na margem e observar a rio brilhando como um arco-íris estendido ao longo de toda a sua extensão. Mas isso não é apenas beleza. O Cañón del Río Cristales está no coração de um ecossistema onde habitam espécies raras de animais e plantas. Sabe o que mais impressiona? É exatamente aqui que você pode encontrar animais como o jacaré preto e diversas espécies de papagaios que fazem parte desse bioma único. Todos os anos, milhares de turistas vêm ver esse fenômeno natural. Você já caminhou por lugares onde a natureza convive tão harmoniosamente com o ser humano? Ao redor do rio, existem muitos trilhos que permitem explorar os cantos mais escondidos desse lugar maravilhoso. E sabe o que é mais interessante?
este não era apenas um local de punição, mas também um ponto estratégico que defendia a França contra inimigos. Quantas histórias estão escondidas por trás dessas paredes dessa ilha única? Imagine um cachoeira de 60 metros de altura que se precipita de um penhasco, formando um espetáculo hipnotizante. O Hengifoss, localizado na Islândia, não é apenas bonito. É um dos cachoeiras mais altos do país, e sua beleza não se limita apenas à sua altura, mas também à sua geologia única. As paredes do cachoeira, separadas por camadas de tufo vermelho e basalto negro, contam a história de uma atividade vulcânica que durou milhões de anos. Cada camada é como uma página em um livro sobre a história da Terra. Essas faixas vibrantes fazem pensar no fluxo de lava e em como a natureza moldou o paisagismo que vemos hoje. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Ao longo do caminho até o cachoeira, você encontrará lagos congelados e fontes termais que adicionam elementos de contraste à cena. Você sabia que há algo ainda mais intrigante? Ao redor do Hengifoss, há vales pitorescos cheios de natureza selvagem, onde habitam aves e plantas raras. Este lugar atrai não apenas turistas, mas também cientistas que estudam a ecossistema que se desenvolveu sob a atividade vulcânica. Já parou para pensar quanto tempo levou para a formação desses maravilhas da natureza? Cientistas acreditam que o processo de formação do cachoeira começou há mais de 3 milhões de anos, e isso é apenas o começo de sua história. E o que realmente encanta é que a plataforma de observação na montanha Penjakan oferece uma vista considerada uma das mais impressionantes da Indonésia. Imagine um parque onde macacos se deliciam com fontes termais diretamente sob a neve. O Parque de Macacos de Tsigoku, no Japão, não é apenas um ponto turístico, mas uma verdadeira estação de inverno para os macacos que adoram se aquecer nas fontes termais. Esses animais, conhecidos como macacos japoneses, se destacam não apenas pelo seu aspecto, mas também por seu comportamento extraordinário, que atrai a atenção de milhões de turistas. No Tsigoku, você pode ver macacos do tamanho de um cachorro pequeno se reunindo em grupos para compartilhar calor. Sua pele áspera protege contra o frio, mas são exatamente as fontes termais que ajudam a manter uma temperatura confortável nos dias de neve. Sabia que a temperatura da água nas fontes pode chegar a 60 graus Celsius? É o lugar perfeito para relaxar e socializar. Mas ainda não é o mais impressionante. Os macacos aqui usam sua inteligência para encontrar comida, mesmo nas condições mais severas. Eles sabem como abrir nozes ou extrair raízes usando pedras. Nesse parque, além de observar os animais, também se estuda seu comportamento, que pode revelar sobre as estruturas sociais e a interação dentro do grupo. Você nunca imaginaria que, há apenas algumas décadas, esses macacos eram quase desconhecidos fora do Japão. Agora, o Tsigoku atrai mais de 100 mil visitantes por ano, que desejam observar esses seres incríveis. E o que realmente impressiona? A Cachoeira de Victoria faz parte de um dos maiores bacias hidrográficos do mundo
que cobre mais de 1 milhão de quilômetros quadrados. No Cavo Ijen ocorre algo incrível. O lago que contém ácido tem uma cor azul vívida que só pode ser vista acima de 100 graus Celsius. Mas isso não é tudo. Todas as noites no cráter do vulcão é possível observar línguas de fogo fluorescentes azuis que surgem devido à liberação de gás sulfúrico. O gás sulfúrico que sai das fendas na Terra é queimado no ar, criando fluxos de fogo que podem ser vistos a vários quilômetros de distância. Imagine, à noite, o vulcão brilha como se estivesse iluminado por um show de luzes. Esse fenômeno se tornou uma verdadeira atração turística, atraindo amantes de adrenalina e fotógrafos de todo o mundo. Sabe o que torna o Cavo Ijen ainda mais único? O vulcão, com 2.600 metros de altura, é um dos poucos lugares no planeta onde se extrai enxofre elementar, utilizado em diversos processos industriais. Trabalhadores, arriscando suas vidas, coletam enxofre diretamente do cráter, onde a temperatura pode ultrapassar 300 graus. E o que é ainda mais impressionante, esses trabalhadores transportam até 700 quilos de enxofre por dia, muitas vezes sem a proteção adequada. Isso cria um contraste incrível entre as águas ácidas azul vívidas e os fogos ardentes. Os trabalhadores, protegidos apenas por máscaras, realizam seu trabalho. Mas você sabia que a acidez do lago do Cavo Ijen atinge um pH menor que 2? Isso é um nível que pode corroer metal. O Cavo Ijen não é apenas um vulcão, é uma verdadeira laboratório da natureza, onde é possível observar a formação de novos minerais e a interação dos elementos.